Olá, seja muito bem-vindo ao módulo 3, Produção de Conteúdo Digital. Eu sou o Thiago Cazu e na aula de hoje, aula 8, a gente vai ver formatos de escrita para o conteúdo do seu projeto. Então vamos à agenda dessa aula. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre diagramação e formatos de texto. A gente vai falar sobre os equipamentos necessários que você precisa para produzir esse tipo de conteúdo, como usar ferramentas de inteligência artificial para te ajudar nesse processo, e vai dar uma olhadinha também em técnicas de diagramação, um pouquinho de noções de design para organizar melhor o seu conteúdo escrito em formatos diferentes. Então essa é a opção número 3 de formato para o seu projeto. Quando a gente pensa num projeto escrito, a gente vai, enfim, usar as palavras para transmitir a nossa ideia. E muitas vezes ele pode ser um tipo de conteúdo que parece menos interessante quando a gente compara ele com conteúdo audiovisual e tal, mas é um conteúdo que tem um impacto muito interessante, porque ele pode ser encontrado por muito mais tempo. Um conteúdo audiovisual, muitas vezes, ele acaba se perdendo no meio de um feed, de uma rede social, ou às vezes as pessoas veem uma coisa que é interessante, mas depois não conseguem encontrar ela quando querem mostrar para outras pessoas ou quando querem ver aquele conteúdo de novo. Com o conteúdo escrito e as ferramentas de busca, a história que você quer contar, o conteúdo do seu projeto, ele pode ser muito mais facilmente encontrado pelas pessoas. E com isso, ele pode ser divulgado para mais gente, pode ser utilizado para outros fins. Então, quando a gente pensa em conteúdo escrito, a gente também tem algumas etapas, que são a pesquisa daquele conteúdo, quando você vai pensar em que tipo de história você quer contar com aquilo, a criação do texto em si, quando você vai, enfim, escrever ele de acordo com o formato que você escolher, uma parte de revisão e edição, que é muito importante, onde você vai perceber alguns errinhos, vai perceber o que funciona ou não, talvez trocar coisas de lugar, e a publicação e a divulgação desse conteúdo. E esses textos, eles podem dar voz para pessoas e para grupos contando a história, ele pode sensibilizar o seu público sobre problemas sociais, ambientais, ele pode educar e informar com informações que são úteis e que são relevantes para aquele grupo, para aquela comunidade, e eles podem também incentivar uma ação, né, inspirando o público a fazer alguma coisa sobre o seu projeto e sobre o propósito que você quer despertar nas pessoas e que vão levar a algum tipo de mudança social. E a escrita ela é uma ferramenta muito importante para a transmissão de pensamento, porque ela se perpetua, né? Um conteúdo escrito ele pode ser consultado muito tempo depois. Quando a gente pensa no conteúdo escrito, muitas vezes a gente já tem ele de alguma forma. Se você pensou em conteúdos para as redes sociais, ou um conteúdo audiovisual, ou um podcast, enfim, você escreveu aquela ideia de alguma forma. Então vale a pena pegar isso e trabalhar esse texto para contar aquela mesma história num formato diferente para atingir um público diferente. Então, o ponto de partida, ele muitas vezes já existe. Você já tem aquela ideia anotada num papel, num caderno ou mesmo no computador. Então você pode, a partir disso, começar a desenvolver um texto em algum formato. E aqui a gente vai ver alguns dos formatos e você pode consultar essa lista no material de apoio com mais detalhes, ver quais são as características de cada um desses formatos, mas geralmente você tem 6 formatos básicos aí. Você tem artigos que vão apresentar reflexões ou opiniões sobre um tema.
Você tem reportagens que vão investigar alguma história e contar isso para as pessoas, mostrando informações, apresentando personagens, etc., que é um tipo de texto que é muito usado no jornalismo. Você tem resenhas, onde você pega uma obra que pode ser literária, audiovisual, artística, e vai fazer um texto refletindo sobre isso. Você tem crônicas, que são textos que abordam temas cotidianos, geralmente de uma forma mais leve, mais reflexiva. Você tem ensaios, onde você parte de um argumento e desenvolve aquela ideia para levar essa ideia para mais gente. E você tem relatórios, onde você vai apresentar algum tipo de informação, algum tipo de dado, mostrando como aquilo se desenvolveu ao longo do tempo, ou, enfim, como você apresenta um dado relevante para as pessoas. Então, no material de apoio, você consegue ver exatamente quais são as características de cada texto e ver o que encaixa melhor para o tipo de conteúdo, para o tipo de história que você quer contar no seu projeto. Quando a gente pensa em diagramação de textos, a gente pode usar imagens, a gente pode usar fontes diferentes, pode usar cores diferentes, mas a gente precisa sempre pensar em como fazer isso da forma que fique o mais harmonioso possível. Talvez um texto só com fundo branco e letra preta, como num documento do Word, não seja a coisa mais atrativa do mundo. Então, pensar em como diagramar isso, deixar isso visualmente mais interessante, pode ser legal para o seu projeto, para fazer com que mais pessoas tenham interesse por aquilo. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados para não cometer alguns erros que são bastante comuns, como ter muitos elementos, usar fontes diferentes, cores diferentes, que vão roubar a atenção do principal, que é o conteúdo que você quer passar com aquele documento escrito. Então, um exemplo simples aqui, a gente tem essas duas imagens. Qual que te parece mais agradável de consumir o conteúdo, assim? Quando a gente olha essa imagem, né, de fundo branco, ela dá muito mais leitura, as informações estão muito mais claras e ela tem vários elementos coloridos e tal que vão ajudar nessa coisa de chamar a atenção do público. Nesse outro exemplo, a gente tem uma imagem grande, que é uma imagem bonita, só que quando eu coloco o texto em cima, ele vai ficar difícil de ler. Você batendo o olho aqui, tem algumas partes em que a cor do fundo é muito próxima da cor do texto, e isso vai dificultar a leitura. Então, quem estiver lendo essa página, talvez chegue num ponto em que desista, porque está difícil demais de entender o que é aquele conteúdo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado quando pensa num material escrito, num material diagramado. Existem alguns softwares que podem ajudar bastante a gente nisso. Você tem desde editores de texto, né, como bloco de notas, como Word, como Google Documents, são softwares que vão te ajudar a formatar o seu texto, mas você tem aplicativos e plataformas como Canva, por exemplo, que vão te dar templates, que são modelos prontos, em que você só substitui os elementos para o que você precisa. Pode ser uma ferramenta muito interessante. Você parte já de um modelo que já está criado e só substitui as coisas já pensando numa harmonia visual, do uso dos elementos, uso das cores, por exemplo. Então vale a pena dar uma olhada nesse tipo de ferramenta, que tem opções gratuitas ou pagas, que podem já ganhar um baita tempo aí na hora de diagramar e fazer um conteúdo escrito mais interessante para o seu público. Uma outra plataforma que já foi muito usada, mas que ainda é bastante relevante, são os e-mails e as newsletters, que são e-mails enviados periodicamente. Hoje em dia você tem uma plataforma chamada Substack, que tem bastante gente produzindo conteúdo escrito sobre os mais diversos temas. Temas de impacto social, de saúde mental, cultura, artes, enfim, todo tipo de assunto você tem ali, e as pessoas
assinam esse tipo de conteúdo, essa newsletter, e periodicamente recebem nos e-mails o seu conteúdo ali. E você pode colocar imagens, vídeos, fotos, sons, enfim. Você pode trabalhar com isso para enviar como se fosse uma página de revista ou, enfim, um conteúdo que é visualmente interessante e que vai trazer conteúdo para as pessoas na caixa de e-mail delas. Então é uma ferramenta que parece que caiu em desuso, mas ainda tem muita gente se aproveitando disso e produzindo conteúdos muito interessantes. Totalmente gratuito. Uma outra opção é você se tornar um autor ou autora e publicar o seu próprio livro. Hoje, com as ferramentas de livros digitais, produzir um e-book é uma forma bastante simples de atingir um público diferente. Então você pode deixar o seu conteúdo num formato de livro e isso pode te garantir até uma renda extra. Você pode colocar em plataformas como a Amazon, por exemplo, e vender o seu livro para pessoas. E como ele é um formato digital, o custo de escalonar isso, ele é praticamente nulo. Assim, você não vai gastar toda vez que você precisar produzir um novo exemplar. Ele já existe, a pessoa só vai comprar uma cópia dele. Então é uma opção bastante interessante se você tem bastante informação para passar, se você tem um texto já estruturado, você pode fazer uma diagramação em formato de livro e colocar nas plataformas para vender e pode também entregar ele gratuitamente, enfim, mas ele pode ser uma forma bastante interessante e é uma forma que vai se manter por mais tempo do que um post numa rede social, por exemplo, que com o tempo vai acabar se perdendo ali na enxurrada de conteúdos que é produzido todo dia. Você tem uma série de vantagens de produzir um e-book. Por exemplo, você tem plataformas que vão distribuir isso para pessoas no mundo inteiro. Você pode transformar o seu projeto em uma fonte de renda extra, por exemplo. Ele vai te dar uma autoridade sobre aquele tema, se você tem, né, uma obra publicada sobre aquilo. Enfim, você tem uma série de características que você pode ver com mais detalhes no material de apoio. Outra opção é você manter um site ou um blog onde você coloca as informações do seu projeto. Também é uma forma muito efetiva de ser encontrado pelas ferramentas de busca e tal, e você tem total controle sobre o conteúdo que você está fazendo. Você não depende da rede social. Às vezes você tem um perfil muito forte numa rede social e aquela rede social muda a forma como ela disponibiliza ou mostra as mensagens para os membros. E você acaba perdendo a sua relevância. Quando você tem um site ou um blog, você tem controle total sobre o conteúdo que está sendo publicado e ele pode ser referenciado em reportagens, em trabalhos acadêmicos, etc. É um tipo de conteúdo que você tem mais controle e mais propriedade sobre o que está ali. Então você tem também várias plataformas pagas ou gratuitas. Hoje a mais utilizada no mundo é o WordPress, que é relativamente simples de mexer e você consegue ter um site com textos, imagens, vídeos, enfim, todo o conteúdo que você produz, você pode juntar num lugar só, que é uma opção bastante interessante também. Então é isso. Eu vejo você na próxima aula. Até mais.